Esse é o meu novo console portátil favorito. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que consoles portáteis Android é o melhor custo-benefício para você ter nesse ano de 2026. Que eu já adianto que esse modelo específico aqui é da YN, então ele é bem potente, ele tem aqui um Snapdragon Gen 2, então vai rodar aí todos os jogos que já saíram na Play Store, também vai emular diferentes consoles que eu vou mostrar nesse vídeo e até mesmo na TV você consegue jogar. Então antes da gente começar de fato a review, eu tenho duas notícias, que a primeira é muito boa, que todos os consoles da YN tá em promoção nesse exato momento, saindo pelo valor de $250. E para vocês terem uma base, na época eu comprei esse aqui por 330, então você tá tendo uma economia aí de R$400 sem fazer nada. E a péssima notícia que eu tenho para dizer nesse vídeo é que se você tem interesse nesse modelo em específico, que ele é bem inspirado no PS Vita, como vocês podem ver, ele foi descontinuado em janeiro desse ano. Ou você compra um usado, ou compra as outras variantes que tem a mesma potência, mas são consideradas até melhores, como o Odin Portal, que ele é o modelo definitivo. Ele tem uma tela de 144 Hz, tem mais bateria, tem mais ergonomia, mas ele também é maior. E também tem a segunda opção, que é o AYN Tor, que ele é bem inspirado ali no 3DS, então ele tem duas telas e também tem a mesma potência, só que vai mudar a mesma construção de cada um para cada um. E eu pretendo também trazer aqui no canal, mas assista esse vídeo, porque o que realmente muda é a construção, porque a potência é a mesma coisa. E pessoal, já adianta aqui que tanto os consoles da YN como da Retroid, eles vão vir assim, de fábrica, sem nada, sem nenhum jogo, sem nenhum emulador para você jogar. Ele só vem o aparelho e o Android mesmo, então você tem duas opções, que a primeira é você mesmo vir aqui na Play Store e no Google e baixar os emuladores, depois fazer a configuração manualmente e depois baixar todos os jogos manualmente. Ou você tem a segunda opção, que foi o que eu fiz, né, que é pagar alguém para fazer. E pessoal, não me entenda mal, eu sei configurar esses aparelhos Android, só que eu acho uma tarefa muito cansativa e que demanda muito tempo da sua vida. Então, graças ao YouTube, eu conheci um parceiro meu que é o Titi Clash, que também tem canal no YouTube, porém, atualmente ele também tá trabalhando com configurações de consoles portáteis, como esses Androids, ele também mexe com PS Vita e vários outros. Então, sem perder muito tempo, eu embalei esse meu console, o meu Odin Mini, enviei para ele via correios e ele fez todo o processo para mim, que o trabalho dele é realmente diferenciado. E na hora que ele ia enviar de volta para mim via correios, eu falei, não é para mandar, deixa que a gente vai se encontrar pessoalmente, né, para eu conhecer você, também conhecer um pouco do seu trabalho. E eu fui pessoalmente buscar meu Odin Mini e cara, que trabalho sensacional o Titi Clash tem. Vou parar aqui de falar e bora dar uma olhada aí no trabalho dele, que é realmente diferenciado. E toda a configuração que ele faz é em volta desse aplicativo aqui, então já vou abrir ele, que é uma front-end, onde ele deixa com mais interface de console e menos de Android. Então já de cara a gente tem aqui todos os consoles que ele é capaz de rodar, que obviamente eu não vou testar nesse vídeo tudo, né, mas os principais a gente vai estar testando. Então a gente tem aqui Mami, Nintendo 3DS, Nintendo 64, Nintendo DS, Nintendinho, Game Boy Advance, Game Boy Color, GameCube, Super Nintendo, Switch, Wii U. Não, na verdade falei errado, é Nintendo Wii. Isso aqui também é arcade, né? Não vou nem arriscar falar o nome disso. Tem aqui Dreamcast, Master System, Mega Drive, Saturno, PlayStation 1, PlayStation 2, PSP e claro, os Android Games. E fora, né, fazer toda essa configuração de emulador, baixar os jogos, que é muito complicado. Dá um ligue no que ele fez. Calma aí, vou abrir aqui o Switch, pode ser o Switch. Ele colocou muitos jogos, como vocês podem ver, e todos os jogos tem aqui uma fotinha, a foto da capa e o cartucho. E fora aqui descrição, né, ó, tem toda a descrição do jogo, nota no Metacritic, quem fez o jogo. Cara, isso aqui é um trabalho sensacional. E uma coisa que me ganhou, você vindo em qualquer jogo e apertando X, começa um trailer do jogo, cara. Então se você não conhece tal jogo, ficou curioso ali pela foto, você aperta X e você tem um preview aqui do jogo. Muito irado isso. Vamos começar aqui os testes para vocês se impressionarem, assim como eu me impressionei, né? Então eu vou começar aqui com o PlayStation 2, que fora também, né, todo o processo aí dos jogos, da capinha que o Titi Clash colocou, ele também colocou o boot do PlayStation 2. Então eu vou até fazer questão de mostrar para vocês. Só deixa eu ver um jogo, né? Tem muita opção.
E aqui na nossa resolução gráfica tá rodando 3 vezes mais bonito o PlayStation 2, lembrando que é Shadow of the Colossus, que é um jogo muito pesado. Só pra vocês terem uma base, olha isso aqui, rodando a 60 FPS cravado, lembrando que quem jogou esse jogo aqui no console original sabe que ele roda chorando no Play 2, e aqui no nosso Odin Mini, além de rodar 3 vezes mais bonito que o console original, ele fica aqui estável a todo momento a 60 FPS, que é bizarro. Claro que a gente vai fazer aqui um teste mais aprofundado, mas só para impressionar vocês, Play 2 rodando 3 vezes mais bonito, e dependendo do jogo dá até para colocar mais ainda. E agora, pra gente testar um pouquinho dessa tela, desliguei aqui as luzes para mostrar para vocês aqui um jogo com uma temática mais escura, porque é uma tela OLED, quando tá escuro tudo fica preto. É perfeito. E para isso eu vou abrir aqui o Hollow Knight, né, que é um jogo com tons escuros. Lembrando que como é um aparelho Android, você também consegue baixar vários ports. Então tem aqui, ó, Minecraft, tem aqui Netflix Moonlighter, Silksong, Spiritfarer, tem muita coisa boa no Android. E aqui, né, fora emulação, você também tem a Play Store inteira para você baixar. Então vamos abrir aqui o nosso Hollow Knight, que inclusive tava até com a capinha, mas eu fiz alguma coisa e sumiu. Olha como fica os tons de preto, como fica lindo jogar Hollow Knight aqui. Claro que vocês nunca vão ter a base de como eu tô vendo aqui com meus olhos, porque eu tô gravando com uma câmera, mas joguei aqui pro canto da parede e eu acho que dá pra ter uma noção um pouquinho melhor de como tá rodando. Mano, coisa linda. Essa tela OLED que eles colocaram aqui é de muita qualidade. Lembrando que todos os Odin têm essa tela, então esse padrão vai continuar em todos os aparelhos, mas vai depender ali que esse é o Odin Mini, então ele tem a menor tela, tem o Portal que tem a maior tela e assim vai, mano. Mas todos têm essa qualidade que é realmente impressionante e faz muita diferença na sua gameplay. E olha que o brilho tá aqui, ó, no mínimo, e tá lindo desse jeito. Se eu colocar no máximo, acho que vai dar uma estourada aí pra vocês, mas dá pra ver que é uma tela muito boa. E nesse ponto do vídeo você já entendeu que ele é portátil, tem uma tela muito boa, é muito potente, mas uma coisa que, tipo assim, eu olho e não acredito. É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Simplesmente com uma dock, né, que tem entrada USB-C, você conecta aqui o seu console. Tá ao contrário, porque essa dock aqui é pro Steam Deck, mas eu tô usando o Odin mesmo. E com essa dock, simplesmente você joga na TV. Sensational. E agora eu venho aqui e aumento o som da TV. Dança, gatinho, dança. E eu acho que só pelo esse início de vídeo já deu pra entender porque eu coloquei que esse aqui é o meu console portátil favorito de 2026 no título. Ali no começo já rodou ali Shadow of the Colossus 3 vezes mais bonito que o console original, e Shadow of the Colossus é pesado. Também a gente fez aí o teste com o Hollow Knight, mostrando aqui um pouquinho da qualidade de cor dessa tela, né, que é uma tela AMOLED, então pra uma experiência portátil ter uma tela boa faz diferença. E agora ele também, mostrei pra vocês que ele também tem a funcionalidade de você jogar na televisão. Você coloca ali na dock, depois conecta no Bluetooth, né, um controle que vendem vários lá no AliExpress. Esse aqui é o Flyg Vader 4 Pro, cara, controle perfeito, junta tudo isso e você também tem experiência de um console de mesa. Ele meio que vira um híbrido que nem o próprio Switch. Isso aqui é um baita ponto positivo. E aqui temos o PS Vita e aqui temos o Odin Mini. Colocando os dois lado a lado e fazendo esse corte seco, deu para perceber que é uma clara inspiração aqui. Layout, no tamanho, na ergonomia, é tudo igual ao PS Vita e nem de longe isso é ruim, tá? Eu particularmente acho o PS Vita um dos melhores consoles portáteis para você levar por aí. Então eles terem copiado, só que colocado um sistema Android com essa potência, eu acho uma sacada muito inteligente. Por isso, já aproveitando, vamos falar aqui um pouquinho da construção desse console. Começando aqui com a tela AMOLED que eu já mostrei pra vocês, que é linda, faz todo um complô, inclusive é muito superior à tela OLED, que esse PS Vita é o FAT, né? Ele tem tela OLED, mas a AMOLED com essas tecnologias mais atuais é muito mais bonito. Os botões, pessoal, eu acho eles muito bonitos, só que eu acho um pouco barulhento. Esses dias eu levei pra casa da minha namorada e ela dormiu, e quando eu fui jogar, olha isso aqui, peraí, vou até colocar a lapela mais perto. Mas como dá pra ver, os botões são muito bons, ele fica perfeitamente aqui na carcaça, tá vendo? Então muito gostosinho apertar ele, só o barulho que eu acho que me incomoda um pouco. Sobre os analógicos eu não tenho nada a reclamar, inclusive eu prefiro, né, esse layout curvado, com o analógico esquerdo em cima e o direito embaixo, diferente do PS Vita, né, que é o padrão da PlayStation, então ele é reto. Eu não gosto, eu prefiro assim, que fica bem mais confortável para jogar. O D-pad também é o D-pad do PS Vita, que para mim é um dos melhores D-pads até hoje de consoles portáteis, então muito bom que eles colocaram. Aqui na direita tem o Start e o Select, aqui é o botão de voltar e o botão Home.
L e o L, cara, muito bom. É idêntico do PS Vita, tá vendo, ó? Transparente, o clique também, ó. E pegando aqui o PS Vita, é o mesmo L, né? Só que aqui não tem o gatilho, coisa que aqui no Odin tem. E ele também tem sensor de profundidade. Então, jogos como Mario Sunshine, você apertando um pouquinho, vai sair um jato. Você apertando forte, sai um jatão. Meio estranha essa frase. Parte de trás a gente tem aqui a saída de ar da ventoinha, que sim, esse portátil tem ventoinha. Eu ia mostrar na prática, né, na hora das funcionalidades, mas já que estamos citando aqui, vamos mostrar aqui, ó. Vou colocar no Sport, que é a ventoinha mais intensa que tem. E essa aqui é o barulho da nossa ventoinha. E na parte de baixo tem tanto aqui a entrada P2 para fone de ouvido e a entrada de carregamento, lembrando que aceita carregamento rápido. E isso aqui também serve para transmitir a imagem do nosso console para a TV ou monitor, como eu mostrei lá no início do vídeo. E se você for comprar uma dock, compre uma dock que tem entrada embaixo, senão o seu console vai ficar ao contrário, assim como fica o meu ali com a dock do Steam Deck. E sobre o conforto e a pegada dele, resumidamente é um PS Vita. Então se você já segurou um desse na vida, você sabe que ele é muito confortável, encaixa legal na mão e é leve, né? É um console pequeno se você parar pra analisar. E o Odin Mini não vai mudar muito, ele é só um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais gordo, mas na pegada, ó, olha como fica perfeito. Você só tem que tomar cuidado pra não tampar aqui a saída de ar quando for segurar o console. Tenta deixar mais ou menos assim, porque a saída de ar já não é muito grande. Se você tampar, seu console vai esquentar. Mas de resto, cara, console muito bom. Como eu falei, ele é muito pequeno, ele é muito portátil, então você leva por aí, ele é potente. Aqui você vai jogar de tudo. Esse aqui pra mim é o melhor console portátil pra levar por aí. Sempre que eu vou na casa da minha mulher, pegar uma fila muito grande, sei lá, no médico, alguma coisa assim, é ele que eu levo. E agora eu vou fazer aqui um teste mais aprofundado dos jogos que a gente consegue jogar aqui no nosso Odin. Lembrando que não tem como eu testar tudo isso aqui em um vídeo, porque senão ia ficar um vídeo de 1 hora. Então vou focar aqui nos principais e testar um jogo de cada, né, para não ficar muito repetitivo no vídeo. Mas antes, né, de eu testar os emuladores que o TTClash configurou, eu também queria mostrar para vocês os jogos nativos de Android. Como tem o Snapdragon Gen 2, vai rodar tudo que saiu para Android. Então, ó, por exemplo, tem aqui o Hollow Knight, né, o port oficial não, né, mas o port que fizeram para Android. Tem Dead Cells, Death's Door, Katana Zero, Minecraft. Mano, tudo isso vai rodar muito bem. E pra gente estar testando, só para mostrar rapidinho, vamos abrir um Dead Cells, que eu tô ligado que o pessoal curte bastante. Mas uma coisa que é bem legal mostrar é essa barra lateral. Todo Odin, todo Retroid tem, que você puxando pro lado, você tem várias opções para estar personalizando, né? Então você tem mapeamento de tela para você usar os botões, né? Caso o jogo não seja compatível, você mapeia na tela e você consegue jogar sem usar o touch. Tem aqui a opção de screenshot, gamepad, tem como você monitorar FPS, CPU, memória, cara, muita coisa, e até o brilho você consegue aumentar por aqui. Bem legal. Já tô dentro do game, cara, roda liso, tá? Com todos os gráficos no máximo. E é Dead Cells, né? É um jogo simples, mas também um jogo que foi lançado pensado aqui no celular. Então ele vai rodar muito bem, como eu falei pra vocês. E tudo que lançou na Play Store você vai conseguir jogar perfeitamente aqui no Odin. Então vamos fechar aqui o nosso Dead Cells e voltar aqui pro front-end que o TTClash configurou aqui pra gente. E vou começar aqui testando algo simples, né? Algo tranquilo, que é o Game Boy Advance. Mas aí você se pergunta, né? Lopes, por que você vai mostrar Game Boy Advance se isso roda, tem uma calculadora? Porque o TTClash fez uma configuração bem legal aqui, que ele colocou o filtro original do Game Boy Advance. Então já deixei aqui um jogo favoritado, que é o Dragon Ball Advance Adventure, e olha só como ficou legal esse filtro que ele colocou. Pessoal, não é nem exagero, ó. Olha o filtro que o TTClash colocou aqui, olha como ficou bacana. É muito difícil gravar, mas você consegue contar os quadradinhos do jogo e fica muito bonito nessa tela. Parece que o jogo tá rodando no próprio Game Boy Advance, mas não, mano, é um console atual, um Android, mas esse filtro dá essa impressão pra você que você tá jogando no console original, que é muito legal, cara. Mesmo sendo aqui muito simples rodar Game Boy Advance, qualquer celular roda hoje em dia, qualquer computador, é legal mostrar porque realmente fica muito único nessa tela. Aqui de Super Nintendo, o TTClash falou para mostrar para vocês o Super Mario World, que ele baixou um mod, né, uma ROM modificada do Super Mario World, que fica a tela cheia e também fica com textura HD, então fica muito legal jogar aqui o Super Mario World. Vou falar até um crime aqui para vocês.
Eu nunca joguei esse jogo. Olha como fica legal, velho. Caraca, muito bonito. Só que eu não tô jogando Super Mario World. Não tô jogando isso no Super Nintendo, né? Então eu vou mostrar realmente o que eu tô jogando. Que é aqui, ó. Até deixei favoritado. Que é o nosso Donkey Kong Country. E apertando aqui o Select e o L, carrega aqui o nosso save, ó. Então, tanto que eu já tô jogando. Acho que eu tô até quase zerando o jogo, pra ser sincero. Eu tô bem avançado. E também, novamente, mostrando, tem todo aquele filtro, né? De jogo antigo que ele colocou. Que eu acho bem legal, ó. Olha como ele fica crocante, ó. Olha o macaco! E aqui estamos já no PlayStation 1, né, que é meio óbvio que vai rodar muito bem. Eu abri aqui o Silent Hill, só que uma coisa que eu achei bem bacana aqui no Odin, na verdade é meio óbvio, né, mas mesmo assim vou mostrar pra vocês que ele tá rodando 5 vezes mais bonito que o console original, e ele pode até mais, tá, mas como é uma tela pequena, não faz muita diferença você aumentar aqui a potência. Tá com as bordas, mas eu acho que tem até como esticar aqui. Aqui, ó, vou forçar pra ficar em 19:9, ó, olha como fica. Eu super jogaria assim, mano, claro que não fica a proporção original do jogo, ele meio que dá um zoom. Inclusive, o Titi Clash colocou uma ROM traduzida. Não sei se vocês perceberam no diálogo aqui embaixo. Vocês veem que o trabalho dele é realmente com carinho, com qualidade. Então fica aí a recomendação, ó. Oxi, tá dublado? Onde está indo? Ei, espere! Pare! E saca só esse Wind Waker, pessoal, que pra quem não sabe foi um jogo lançado aqui pro GameCube. Inclusive o Titi Clash fez toda a adaptação aqui do controle também. Tá perfeito aqui, rodando o nosso game. E se você quiser, né, como eu mostrei lá no início do vídeo, você também pode colocar na televisão. Então dá pra entender porque eu tô tão hypado com esse console. Olha que bonito que tá esse Zeldinha, cara. Loucura. Vou mostrar aqui pra vocês também consoles de duas telas como o DS e também o 3DS. O Titi Clash também fez uma configuração Kirby Planet Robot. É o jogo do Kirby de robô, que ficou bem legal a configuração que o Titi Clash fez por aqui, porque obviamente o Odin não tem duas telas, né? Mas se você apertar aqui o R3, vai pra tela de baixo, tá vendo? Então você pode inverter e conseguir aproveitar seus jogos de 3DS. Lembrando que ele também tá rodando com aumento da resolução. Vamos ver aqui, ó. 3 vezes mais bonito que o próprio 3DS. E como eu sei que muita gente gosta do PSP, vou testar aqui com vocês, que é meio óbvio que vai rodar muito bem, tá com aumento da resolução, e tá rodando aqui cravado a 60 FPS, nosso God of War, que é um jogo sim pesado. Vamos ver quanto que o Titi Clash colocou. Acho que ele colocou 4 vezes, porque, como eu falei, não adianta você colocar aqui em 4K, sendo que o console tem essa tela pequena. Mas, por exemplo, se você for colocar na televisão, aí sim vale a pena você colocar uma resolução maior. Aí você também ativa aqui, ó, ativa o High Performance, ativa a Fan pra ficar potente e ver se ele roda. Vamos ver se ele roda em 10 vezes? Será que é exagero? Eita, 4K é exagero, né, mano? Calma, também não é assim, né? Vamos colocar aqui em 6 vezes. Vamos ver se 6 vezes ele roda. Ó, 6 vezes tá perfeito. E se você espelhar na TV, em 6 vezes chega ali próximo do 2K de resolução. Então vai ficar bem bonito o seu jogo, até mesmo uma televisão enorme. Então tá aqui, ó, já estou no nosso Shadow of the Colossus. Que bacana tá rodando o nosso game. Lembrando que tá com 3 vezes da resolução original. Vou nem falar muito, só observem a ambientação desse game. E como esse boss é bem tranquilo, vou matar ele aqui, né, pra gente ver se o nosso FPS vai dropar em algum momento, mas até agora nada, né. Primeira espadada, segunda espadada, terceira espadada e agora a última, ó. Puxei a espada até o final. Chaca! Ih, caralho, não matou não. Vou cair no finalzinho, eu não acredito. Ah não, eu não caí não, né. E tá aí, ó, já abriu o nosso Cuphead. Muito da hora, né, essa versatilidade, porque eu saí de um PlayStation 2, fui pra um Nintendo Switch, eu tava no GameCube, tava no 3DS, tudo isso no mesmo console, né. E esse jogo em específico, eu coloquei em 1080p, né, é como se estivesse rodando na dock do Nintendo Switch 2, ou do Nintendo Switch 2 não, né, do Nintendo Switch 1, só que aqui a gente tá jogando no modo portátil, e tá rodando aqui perfeito, cravadinho a 60 FPS, mas também já era meio óbvio que ia rodar Cuphead, né, que é um jogo 2D indie. Tem que rodar. Agora vamos fechar e vamos testar um jogo mais pesadinho. Pode ser, sei lá, Crash. Vocês viram que eu testei lá na TV, também rodou muito bem. Então vamos abrir aqui o Super Mario Wonder. Jogo muito bom, também roda muito bem aqui na emulação.
E eu não sei se vocês notaram, mas eu não fiz o unboxing do produto porque a caixa veio podre, eu não tô nem brincando, vou mostrar pra vocês daqui a pouco a filmagem, mas se você ficou curioso, né, na verdade só veio um console e o cabo e uma caixa bem bonita, tá? Não vou desmerecer a caixa, apesar dela ter vindo destruída, e eu comprei, né, a parte lá no site da YN, esses grips aqui, que eu achei bem legal, vem tanto o branco como o preto, mas vou mostrar pra vocês como o correio entregou aqui a caixa em casa, mano, saca só? Na época eu fiquei revoltado, tem um videozão aqui pra mostrar pra vocês. E como dá pra ver aí pelo vídeo, cara, veio destruído, né? Não veio destruído em si, mas ela veio molhada, então tava tudo úmido, com um cheiro muito ruim. E sobre isso eu entrei em contato com a marca, né, com a empresa do console portátil, e eles me enviaram de graça uma nova caixa, né, só pra eu ter na coleção, se um dia eu quiser revender, e o Correios recusou a entrada. E acho que é isso, pessoal. Se você chegou a esse ponto do vídeo, você já entendeu a genialidade desse console aqui, da YN e da Retroid no geral, porque ambos vão fazer a mesma coisa, tem o mesmo processador, só vai mudar mais na estética, né, no tamanho do console em si. E uma coisa que eu acho muito legal na emulação no Android é que a cada dia que passa melhora alguma coisa, tem alguma novidade, tanto que o Cheat Clash ia colocar aqui jogos de PC e de PlayStation 3, só que eu falei pra ele não colocar, porque por esse aqui ser o mais pequeno, né, o menorzinho aqui da linha YN, ele ia sofrer um pouquinho com a temperatura, fora que também jogos de PC e de PlayStation 3 são muito pesados, então eu falei pra eles focar nos outros consoles mesmo, coloca mais jogo de Switch, de PlayStation 2 e outros consoles, né, e deixa aí o PlayStation 3 pra eu jogar ali no meu PlayStation 3, e os de PC eu jogo no PC, né, mas se você quiser também tem como jogar aqui, então muito doido. Vou deixar os links de compra e também o contato do Cheat Clash para você fazer o seu orçamento, para ele fazer esse trabalho impecável. Eu mandei um cartão de 512 GB, mas ele faz de 1 TB, 256, 128, faz de tudo, mano. Inclusive, quase que eu esqueço, comenta um jogo aí para eu zerar nesse console. Eu tava pensando em zerar o Resident Evil 4 ou Silent Hill de PlayStation 1, que são jogos aí que eu tenho interesse há muito tempo, e aproveitar, né, esse consolezinho novo para tá jogando. Vou indo nessa, fiquem bem e é nóis. Oxi, que é isso aqui? Você tá jogando, né? Sono do job.